Fala, rapaziada, vamos ouvir o debate do F90 aí sobre a convocação do Dorival Júnior, primeira convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira. Eu acho que tem muito volante. Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá e Pablo Maia. E jogadores... o time vai ser bem dirigido. Isso aí é. Mas que volante tem, né? Não sei se o Dorival gosta muito daquelas feiras que tem sempre, né? De final de semana, leva o carro pra ver. Ali tem volante pra caramba. E aí também. Porque se você for ver, quando a gente olha para um setor do campo, e eu imagino que seleção seja uma ideia do treinador ter alternativas de jogo. Ou seja, eu tenho no meio de campo um cara mais criador, outro que vai fazer o box-to-box, como gosta de falar o Zé, outro que vai ficar mais na marcação. Nessa lista eu vejo muita gente com a característica parecida, apenas o Paquetá como criação, e um questionamento. Por onde anda o Rafael Veiga? Porque só se o Veiga tiver alguma coisa que a gente não sabe, porque ele era tinha uma frequência, era um nome que aparecia e agora não foi chamado. E o Zé lembrou aqui fora do ar um outro nome com uma menção honrosa, que é do Alan Patrick. Menção honrosa não, é um cara que poderia entrar. E quando a gente faz essa menção... Ele derruba a teoria do Dorival, que ele falou que faltam... Pô, rapaziada, todo respeito, mas falar no nome do Alan Patrick na seleção brasileira... Porra, eu acho um desespero muito grande. Fala sério. Alan Patrick joga bola, mas, porra, tá velho. Não são todos os jogos que ele joga incrível. O Alan Patrick na seleção brasileira, pra mim, é forçar a barra demais, mano. Porra. Meias no futebol brasileiro. Então, como, William... Citamos 3 aqui. Exato. E como a gente sabe... E aí tem observações em todos os setores. Eu vou me ater ao meio de campo, depois a galera pode falar de outros também. Não, o pessoal também quer falar de meio de campo, dessa porque é o seguinte, centroavante Vitor Roque, você tem ali as laterais com o Ayrton sendo chamado, mas com possibilidade, a zaga também, com o Murilo do Palmeiras, que eu acho que teria o Murilo, faltou um L ali, como o Pedro brincou, mas é verdade. O Murilo do Nottingham está jogando o fino da bola, então você tem nomes que a gente vai observar, mas... De uma maneira geral, o que me chamou a atenção mais foi essa questão do meio de campo. Porque a gente sofreu isso na última Copa, com o Rodrigo jogando por dentro, o Tite criando essa alternativa, e eu acho que ele não rende tão bem como rende no meio, lá na frente, na última linha, na linha ofensiva. Esses nomes que eu falei, eu acreditava, por exemplo, que o Vitor Roque estaria na seleção. Tranquilamente, está numa seleção, centroavante, ele, Hendrick, né? E a gente não tem. Vê, quem são os atacantes? Não, o centroavante não tem. O centroavante não tem atacante. O cara que faria essa função de atacante poderia ser o Hendrick. Mas jogar de costas, né? Mas mesmo assim, não é muito a dele. Pontos altos e pontos baixos dessa convocação. Agora eu quero ver. Bom, vamos lá. Primeiro ponto baixo, acho que é a própria convocação e a constatação de que o Brasil é isso aí. Porque, sabe... Tem jogador assim, você citou, por exemplo, o Rony, com todo respeito ao Rony. O Rony pode falar assim, eu joguei na seleção. Tá aqui um cara que já foi convocado na seleção. Mas ele merecia naquele momento. Negativo? Não, porque assim, acho que o próprio Rony não imaginava assim, eu sou um cara que vou chegar na seleção, vou me fixar, vou ser um jogador importante pro ciclo da Copa e tal. É um grande orgulho para qualquer atleta chegar uma vez na seleção e falar assim, eu fui jogador de seleção pelo menos uma vez na minha vida. Então assim, acho que o Rony cumpriu o papel dele, entendeu? Chegou ali e tal, circunstância, crise geral, técnica do futebol brasileiro e tal. Então, mas ele tava jogando bem, né? Tá jogando bem, mas joga bem no Palmeiras, entendeu? Ele é útil pro Palmeiras. Agora, pra seleção brasileira, que é a excelência, possivelmente, a gente já discutiu algumas vezes aqui, Real Madrid e seleção brasileira, as camisas mais poderosas do futebol mundial na história, então você espera algo maior. Então, quando saiu a convocação agora da Argentina, por exemplo, você em casa aí, faça uma comparação Brasil e Argentina. E olha que a gente foi campeão do mundo e também não tem um esquadrão para a história, mas você olha assim, você fala, caramba, tal. Então, assim, primeiro é uma constatação e vem na linha do que eu discuti muitas vezes aqui essa semana, né? O futebol brasileiro, ele está muito carente, ele está empobrecido. Então, você não tem alas como o Brasil tinha, que eram caras importantes na construção. Boa parte do sucesso do futebol brasileiro passava muito pelos laterais que apoiavam, ajudavam ali na parte ofensiva. O Brasil hoje não tem grandes laterais, então você tem que convocar basicamente o que tem. Armadores, o Brasil não tem, foi a discussão aqui muito que tem, e aí vem desde a base, né? A gente falava com o Zé sobre isso. Foi uma opção em algum momento, o Brasil precisava olhar para dentro, quando é que na base ou no futebol brasileiro começaram a desprezar Meias. O Dorival, e aí não é querer ser chato, clubista, nada não,
Até outro dia, o Dorival treinava o Rames Rodrigues. Então falar, não, futebol brasileiro... Rames aí. Ele colocou. Não, então... É porque essa semana também ele se redimiu. É que é legal esse tipo de discussão. O Rames não é o maior jogador de todos os tempos, não sei o quê. Mas ele representa isso que a gente procura numa seleção brasileira e não tem, mas quem que é? Pode ser o Veiga? Pode ser, mas assim... Paquetá joga mais bola que o Rames. Não, tudo bem e tal, mas assim... Só pra gente não... Só pra não parecer que só o gramado do vizinho é verde. Não, mas assim, alguém fez uma pergunta sobre estrangeiros. Quem que são os principais? O Arrascaeta. O Arrascaeta é gringo, pode fazer essa função, entendeu? O Rames é gringo, não pode ser convocado. Tem alguns jogadores de talento que a gente vê no futebol brasileiro aqui são estrangeiros, porque aqui não tem, a gente não está produzindo mais. A gente vem cedo. Então. Paquetá centroavante, não tem centroavante, não tem Romário, não tem Ronaldo, não tem Careca, sabe? Ele não está produzindo mais isso. Então, acho que a coisa principal quando você vê uma convocação como essa é a constatação de que o Brasil está carente na produção de craques. Temos vários bons jogadores, ali ninguém é mau jogador, é perna de pau, cabeça de bagre, não é isso. Mas para o que representa, o que significa, o que se espera de seleção brasileira, é algo que vai muito além disso. A verdade, né, Bubu, é que nós crescemos muitas vezes, nós sempre tínhamos os melhores jogadores do mundo, do meio para frente. A nossa dificuldade era encontrar defensor. Mas nós chegamos a um ponto que nós tivemos Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, tal. O último melhor jogador do mundo nosso foi o Kaká. 2007. Depois disso, nós não tivemos mais. Então, aí eu vou fazer alguma coisa engraçada. Primeiro, quase todo mundo já falou das principais coisas. O Rafael, pra mim, eu até, de forma aqui, a gente brinca muito, né? Eu já fiz críticas pra ele até de forma exageradas aqui, pedi desculpa também pra ele, como se eu tivesse cometido um crime também não. O Rafael, nesse momento, em que o Brasil tem bons goleiros, o Brasil tem bons zagueiros, bons volantes, o Brasil tem produzido basicamente isso, que é a formação para a fábrica de exportação de jogadores brasileiros. O Brasil virou uma pátria de goleiros, zagueiros e volantes. A gente não consegue fazer meias, não consegue fazer alas, não consegue fazer centroavantes, e voltamos a fazer jogador de beirada. Também não é nenhum Garrincha, é canhoteiro, entendeu? Mas tá bom. O Rafael hoje não dá para ser goleiro da seleção brasileira. Todo respeito a ele. Ele virou um cara muito importante para o São Paulo recentemente, por uma série de fatores. O São Paulo estava carente de títulos, ele foi importante em 2 títulos recentes do São Paulo, um deles com o Dorival. Mas o próprio São Paulino... Só uma perguntinha. Hoje, tô falando desse ano, tá? Tá. O Rafael não tá melhor que o Everton? Esse ano. Ele tá falhando menos. O Everton é um goleiraço. Mas mesmo no ano passado... Tá o Everton, por exemplo. Isso é verdade. O São Paulo divulga muito esses números, né? É impressionante. O Rafael tem muitos jogos, proporcionalmente, sem tomar gol. Acabou de ter um... não tomou gol da Inter de Limeira. Tá bom, não tomou gol. 0x0 com o Palmeiras Supercopa, não tomou gol. Né? Tal. Tinha jogado bem contra o Guarani. Mas assim, ele não é um goleiro tão seguro. Ele toma um gol do Hulk no Morumbi quase meio campo, por exemplo. Né? Mas ele falhou ali. Falhou. Outros goleiros falham. Mas você tem outros jogadores, outros goleiros, talvez, acima do nível dele. Tanto que o próprio São Paulino, hoje ele tá satisfeito, confia no Rafael, mas ele gostaria de ter um goleiro top, um goleiro que fosse realmente de nível de seleção. O Rafael, então eu acho que ele está indo aí muito por, não é coleguismo nesse caso, né? A gente sabe que em todas as áreas, quando alguém tem um cargo de chefia, de comando, tem aqueles preferidos, os escolhidos, os queridinhos, o cara que tem preferência. Esse aqui eu já trabalhei, e eu falei isso muito do Tite. O Tite foi muito criticado por isso. Numa época que levava muito jogador do Corinthians, ou que passaram com ele, o Paulinho estava encostado no exterior, ele chamava o Paulinho, levava o Fagner... Tyson, né? Caras com quem ele era aparentemente muito grato, que ele gosta do cara, leva o cara. O Dorival tá fazendo a mesma coisa. Bom, vocês estão vendo aí que o Dorival dividiu opiniões no debate. Também concordo com muitas das coisas que eles disseram, discordo de outras, eles acharem que o Alan Patrick tem vaga na seleção brasileira, não acho. Enfim, fica a critério de vocês, deixa aí nos comentários a sua opinião. Rafa na voz, fui.